Olá, pessoal. Nesta semana nós iremos começar o PET complementar do Estado. Terminamos na última semana o PET 4, tá? E agora a gente vai começar o PET complementar. Esse PET complementar, ele foi feito pela escola, tá? Pela Sebastião Pereira Machado, que é a nossa escola, pelos professores, né, que lecionam, que trabalham com vocês. O PET de História vocês irão encontrar na página 28 do PDF enviado nos grupos, e ele vai ser uma forma de reforçar os conteúdos estudados no PET 1 que o Estado nos enviou, tá bom? Então, como unidade temática da primeira semana, que no caso é a quinta semana, né? É sobre povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Os objetos de conhecimento é o que forma um povo, a questão dos nômades e dos sedentários, e que nós iremos conversar um pouco sobre isso, o texto que eu fiz e as atividades que eu elaborei, tá bom? Tema: relações entre os modos de vida nômade e sedentário, com o espaço geográfico. Então, quando estudamos o período da pré-história, temos o hábito de observar as transformações sofridas pelos primeiros homens que habitaram a Terra. Nós vemos essa questão das transformações não só no corpo, mas também na maneira de interagir socialmente, né? Então, ao mesmo tempo, vemos que o estudo desse período sucede o estudo das teorias evolucionistas, onde observamos o homem passando por uma série de mudanças de ordem física e biológica, para assim obter sua atual fisionomia, né? Nós vimos a questão da teoria da evolução, né, do processo de transformação da espécie até chegar na fase atual. O nomadismo consiste em uma prática onde o homem ou grupos humanos vagueiam por diferentes territórios. Então, um nômade, ele não vai ter um local fixo, não tem um lugar para morar de maneira fixa. Então, ele vai ficar de um lado para o outro. Está num lugar agora, na próxima temporada, no próximo ano, vai estar em outro lugar. Isso é um nômade. Nesse processo de locomoção pelo espaço, essas comunidades utilizam-se dos recursos oferecidos pela natureza, até esses se esgotarem. Então, hoje eu estou aqui com o meu grupo humano, né, meu grupo social. Nós caçamos os animais daqui, nós bebemos a água que essa região, né, nos traz, né, nos dá. Depois que terminar tudo o que a natureza tem para nos oferecer ou diminuir bastante, o que que nós iremos fazer? Juntar as nossas malas, né, modo de dizer, e procurar um outro território, um outro lugar, um outro espaço geográfico para assim explorar a natureza naquele local também, tá? Essa era a atividade nômade. Com o fim desses recursos, esses grupos se deslocam até encontrar outra região que ofereça as condições necessárias para a sobrevivência. Já o sedentarismo, está até em negrito essas duas palavras, porque no caso desse texto e das atividades dessa semana, são duas palavras muito importantes. Já o sedentarismo foi o período onde o homem e a mulher se fixou morada em um único local, começando a desenvolver a agricultura e o pastoreio. Isso aqui é importante, pessoal. O que que é um sedentário? O que tem um local fixo para viver em sociedade. Então, o sedentário ele vai desenvolver principalmente a agricultura, né, quando ele vai aprender a cultivar, e o pastoreio, onde ele vai aprender a cuidar dos animais. As atividades que eu elaborei para vocês são as seguintes. Primeira, observe a imagem a seguir e responda a questão. Essa imagem é uma pintura rupestre, né, uma pintura feita pelos homens das cavernas. Essa pintura, ela é considerada um patrimônio cultural brasileiro, tá? Então ela é do Brasil, para ajudar vocês. São de grupos humanos pré-históricos brasileiros, tá? Então essa pintura, ela é um patrimônio cultural porque ela expressa o quê? O que que essa imagem, o que está acontecendo nessa representação? Sabendo disso, vocês irão marcar o xizinho na verdadeira. Então essa imagem ela expressa
aspectos da vida cotidiana, do dia a dia, de grupos que viveram durante a chamada pré-história. Ela expressa conflitos entre os povos indígenas e os europeus que chegaram aqui durante o processo de colonização. Ela expressa rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros que atualmente são extintos. Ou ela expressa a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Analisa essas respostas, tá? E marquem o X na alternativa correta. A letra E, né, que foi por outro lado para outra página, essa imagem ela representa apenas desenhos feitos nas paredes por crianças durante a Idade Antiga? Então, analisem essas 5 e marquem o xizinho, por favor, na alternativa correta. Número 2. De acordo com a maior parte dos pesquisadores, a partir de qual continente os seres humanos migraram para o restante do mundo? Justifique sua resposta. Ou seja, onde surgiu o ser humano na Terra? Qual foi o continente? Hoje nós nomeamos esses locais, né, como continentes. Qual foi o continente que o ser humano surgiu e que a partir dele ele se espalhou para todo o mundo? Por que foi esse continente? Justifique essa resposta, tá bom? Bem tranquilo. Número 3. Segundo o historiador Guglielmo, o período mais longo e a mais antiga era da pré-história é chamada de Paleolítico. Ela iniciou-se há pelo menos 2 milhões e meio de anos, como atestam os instrumentos encontrados no sítio de Adar, na Etiópia, e pode ser estendido a cerca de 10 mil anos. Então, o período mais antigo da história, né, é o período do Paleolítico, de 2 milhões e meio de anos até a aproximadamente 10 mil anos atrás. Aqui tem uma ilustração que mostra dentro do processo da teoria da evolução que vocês viram nos PETs anteriores. Considerando a pré-história e a passagem do texto, é correto afirmar em qual a alternativa correta? A pré-história, ela é dividida em período paleolítico ou idade da pedra lascada, período neolítico ou idade da pedra polida e idade dos metais. Ou não, a pré-história ela é caracterizada pelo período em que homens e mulheres entraram em constantes guerras por poder, principalmente com o uso de armas de fogo. Letra C. O início da pré-história ficou marcado pelo desenvolvimento de técnicas de agricultura, onde os homens tinham o auxílio de instrumentos complexos e de corte. Letra D. O final da pré-história foi o período onde o homem descobriu o fogo e começou a usá-lo para se aquecer e preparar os alimentos? Ou a letra E. A pré-história é considerado o período antes da história. Isso quer dizer que os homens e as mulheres não tinham noção de seus atos. Analisem direitinho essas 5 perguntas, essas 5 afirmativas, né, desta pergunta e marque o xizinho na afirmativa correta. E a 4. Use sua criatividade e faça uma ilustração demonstrando a vida na pré-história. Em seguida, escreva uma legenda explicativa para o seu desenho, tá? Pessoal, façam as atividades com atenção. Muito obrigado e até a próxima semana.